Uma parte muito importante do percurso científico é quando essas ideias alcançam aquele público que não é cientista. Essa é a ciência que eu faço. Por meio do teatro, eu proponho a divulgação científica em diversos formatos. Hoje, estou participando do Encontro Sul-Mineiro de História, Filosofia e Ensino de Ciência. E eu vou representar o Einstein. Vocês vão acompanhar todo esse processo de preparação e de apresentação. Quais são os desafios de fazer divulgação científica? Eu acho que o desafio maior é dentro da própria ciência, dentro da própria academia, porque tem muito esse conceito, essa percepção de que, por exemplo, fazer artigo é fazer divulgação científica, sabe? Uhum. Mas na real que não, né? Fazer artigo, você está conversando com seus pares, é uma forma de comprovar, vamos chamar assim, não é comprovar a palavra, mas de garantir que a sua ciência está sendo relevante para a sua área, né? Agora, quando você tem... Então, as pessoas, os próprios cientistas confundem isso, achando que isso é divulgação científica. Mas a divulgação científica, ela vai para o público geral mesmo. A ideia não é fazer divulgação científica para quem já trabalha com ciência, para quem sabe o que é ciência. Quais as barreiras que você precisa transpor para que seja eficiente o seu trabalho de divulgação científica? Olha, ainda falando de divulgação científica geral, assim, né? Eu acho que hoje um desafio, trazendo para o contexto brasileiro, é fazer a divulgação científica tendo uma educação básica tão empobrecida, né? Tendo uma educação básica tão... como um projeto de não priorizar prioridade mesmo, né? Governamental, etc. Então, fazer a divulgação científica para um público que não tem uma base de conhecimento teórico mesmo, assim, começa talvez seja um desafio. E o que você faz o que você tem buscado para superar esse desafio? Aí é justamente a aproximação que eu faço, né, entre teatro e ciência. De certa forma, instigar o interesse para que a ciência não seja chata. Porque eu acho que também, empírico isso, né, não estou falando em base de dado nenhum, mas de forma empírica, a ciência ela se torna desinteressante dessa forma, né, nesse tipo de educação, etc. Então o teatro ele vem para buscar uma forma menos chata de ver ciência, para que as pessoas consigam se interessar melhor, achar mais interessante, para dar a atenção devida, né? Então eu comecei com essa aproximação entre teatro e ciência por meio do projeto Kitrupe, que busca fazer essa aproximação, né, também entre teatro e ciência, de forma para levar para a educação básica, para levar para jovens mesmo que estão em formação, para se interessar mais especificamente por química, né, a trupe da química, o Kitrupe. Mas o meu interesse enquanto pesquisador, enquanto cientista, é abrir isso tanto para outras ciências, né, fazendo também um teatro mais consciente mesmo, eu diria, sabe? Uma parada que instiga o pensamento. Então, não ficar só nas ciências exatas, porque nem só ciências exatas são ciências, como também instigar o pensamento crítico das pessoas, né? Então, abranger outros formatos de ciências humanas,
ciências da atualidade, ciências da religião, como vou trabalhar ainda no outro projeto, né, da Lei Paulo Gustavo, e pensar isso de forma mais ampla também. Que o caráter do Kittrup, ele é da química, né, então ele pensa um teatro bem experimental, então ele sempre utiliza experimentos químicos, né, para chamar a atenção, para mostrar a ciência que é possível ser feita em laboratório com experimentos macroscópicos. Então, coisas que saem fumaça, coisas que saem espuma, coisas que mudam de cor, que perdem a cor, por exemplo. Isso por si só já é muito interessante para um aluno de ensino médio. Trazer isso por um teatro, você envolve ainda mais numa esfera lúdica, etc. E além disso, os nossos teatros, do Kittrup, eles têm um caráter de literário. Então eles são sempre inspirados em obras infanto-juvenis. Então a gente tem 4 peças principais com o Kittrup, né? Que é o Mágico de O2, a Fantástica Fábrica da Química, quando eu entrei no Mágico de O2 e fiz o Homem de Lata, a Fantástica Fábrica da Química, que eu fazia o Willy Wonka, a Alice Cientificamente Comprovada, que eu já estava no final da graduação e trabalhei mais como direção, mas também substituí algumas vezes, tá? E, por último, O Dia que a Chapeuzinho Vestiu Verde, que essa é uma peça que tem a temática ambiental e etc. A divulgação científica, ela já é por si só um caráter, um lugar, um espaço de não espaço quase, né? A gente pensa a ciência para o público geral. As pessoas que estão na ciência, elas estão sempre fechadas nas caixinhas, enquanto a divulgação científica busca quebrar essas caixinhas para alcançar outros públicos. Tipo, hoje que eu tô adentrando de fato, né, formalmente, o espaço acadêmico, tipo, eu formei em 2020, então esses últimos 4 anos eu tive realmente a proximidade do ambiente acadêmico só de forma trabalhista mesmo, né? Eu utilizava dos conhecimentos acadêmicos para divulgar ciência mesmo, era esse o meu espaço. Agora eu tô voltando de forma formal, né? Então eu tô como aluno de pós-graduação no meu mestrado e realmente buscando entender, estudando o teatro de divulgação científica como um produto um produto acadêmico, um produto social, né? Uma tecnologia social mais especificamente, para alcançar outros espaços, para entender outras formas. E qual que é a percepção dos outros cientistas perante você e esse espaço? O cientista, ele não entende que eu estou fazendo uma ciência ao divulgar ciência. Mas assim, também esses cientistas estão fechados nas suas caixinhas, tão estereotipados, né, tão academicistas e não acadêmicos, talvez esse lugar de um passo a mais do espaço acadêmico, não são pessoas que eu tenho tanto contato, que eu me aproxime tanto, por mais que eu sempre tenho contato com muitos cientistas, né, aqui na universidade, mas não são relações de proximidade. Então as pessoas que eu tenho contato, elas me incentivam, eu diria. Elas acham interessante, não é pra elas. Tipo assim, acho que o teatro também tem muito disso. Por que você foi ser cientista? Não, geralmente, não é pra fazer teatro. E pra mim é o contrário. Eu cheguei na ciência pra fazer teatro, basicamente. Agora, só pra terminar, então, vou finalizar a maquiagem, me vestir e a gente já se encontra. Bom, já está na hora. Gostaria de iniciar dizendo a honra que é para mim estar em terras brasileiras. Terras de bom clima que facilitaram a comprovação da lei da relatividade. Hoje fui chamado aqui para falar um pouco sobre o meu universo. Por isso, acredito que a situação aqui posta me permita começar as coisas pelo começo. Tudo começou quando, com 4 anos, ainda acamado e com febre, ganhei de presente de meu pai uma bússola. Foi espantoso perceber uma agulha magnética se movimentando sob a influência de um campo oculto. Ainda lembro, ou acredito lembrar,
que aquela experiência provocou em mim uma impressão profunda. Algo muito escondido deveria estar por trás dessas coisas. Acredite se quiser, gênio vivo que revolucionou a física teria reprovado em matemática. Ora, esta é uma infame mentira. Desde cedo convenci-me de que a natureza poderia ser vista como uma estrutura matemática relativamente simples. E como garoto de 12 anos, animei-me ao perceber que era possível chegar à verdade apenas pelo raciocínio, pelo pensamento, sem necessidade de nenhuma experiência externa. Me recordo que nesta mesma época tive acesso aos 21 volumes de divulgação científica de Aaron Bernstein. Obra que li com total atenção. Por vezes, Bernstein assumia um formato de experimentos mentais, o que exerceu uma grande influência durante todo o meu desenvolvimento. Apesar do meu desinteresse pela religião e todos os seus rituais, a herança cultural e o sentimento coletivo me faziam judeus. Daí, o ensino militar proposto pela Alemanha no final do milênio fez com que eu me tornasse indesejável na escola. E assumisse uma postura de desconforto com o autoritarismo. Para mim, é como se... Para mim, os métodos, o ensino, o aprendizado mecânico se assemelha muito aos métodos do exército prussiano. É como se os professores da escola elementar fossem como os sargentos e os do ginásio como os tenentes. Assim, resolvi deixar a Alemanha aos 17 anos, prometendo aos meus pais que ingressaria num curso da Escola Politécnica de Zurique. O tempo passado em Zurique permitiu a mim viver uma insistente paixão com a senhorita Mileva Maric. Seus olhos tinham uma intensidade espantosa e seu rosto um fascinante toque de melancolia. Mileva era a única mulher do meu setor na escola de Zurique. E apesar disso, muito mais brilhante do que pelo menos 2 dos nossos 3 colegas homens. Compreendemos muito bem a alma sombria um do outro. E como estudiosos distantes e reservados, ao seu lado tudo se tornava mais suave, menos entediante. Apesar de Mileva, da inteligência de Mileva, ela abandonou sua formação acadêmica em 1901 devido à sua primeira gravidez. 1901 não, 1903. Mileva estava grávida do nosso primeiro filho, Hans Albert, nascido em 1904. Naquela época, eu trabalhava num escritório de patentes em Berna, na Suíça. Lá, pude mergulhar em profundo silêncio, para que a verdade a mim se revelasse. A matemática de Mileva fora essencial para as minhas publicações e contribuições daquele ano, que fora chamado até mesmo de o Ano Miraculoso, onde tive contribuições quanto ao efeito fotoelétrico, quanto à existência de átomos e de moléculas, e até mesmo o movimento browniano. Mas é claro que todas essas ideias estavam interligadas. Até porque quando uma ideia surge subitamente e de modo intuitivo, é necessário considerar a intuição como um resultado da experiência intelectual anterior.
Sabem, não é nada fácil falar de como cheguei à teoria da relatividade. Houveram questões muito complexas que participaram do meu pensamento. Mas tudo começou mais de uma década antes, quando imaginei um passageiro num raio de luz. Nessa situação, os relógios do ponteiro dele, que antes faziam tic-tac, tic-tac, constantemente, agora pareceriam parados. Quanto mais rápido eu passo pelo espaço, mais devagar eu passo pelo tempo. Espaço e tempo. Duas grandezas antes vistas como separadas, que na verdade são uma só. O espaço-tempo. Isso cria um universo de novas ideias, portanto, mas ainda levava em consideração apenas objetos em velocidade constante, o que raramente é observado na natureza, onde tudo se acelera. Assim, cheguei mais próximo à lei da relatividade geral, o que também aconteceu devido a um experimento mental. Pensemos juntos. Se um homem cai em queda livre dentro de um elevador, o que ele sentiria? Medo? Tá, tudo bem, isso também. Mas melhor ainda, o que ele não sentiria? Seu peso. É como se desligassem a gravidade. Os efeitos locais da gravidade, da aceleração e da gravidade, agora seriam equivalentes. O espaço-tempo é ajustável, curvável, flexível e pode ser deformado. Como a Terra. Ela curvou o espaço-tempo ao seu redor e é esta a grandeza que empurra a mim, a vocês e a esses objetos aqui para baixo. Bom, deixe que eu simplifique isso um pouco. Quando você tem um objeto com massa diferente de zero, ele distorce o espaço-tempo ao seu redor. Quando temos, então, objetos de massas menores próximo a esse objeto de massa maior, o espaço-tempo tende a fazer com que eles se aproximem, fazendo com que os objetos de massa menor orbitem esse objeto. O que é possível observar em todo o nosso sistema solar. Mas é claro que a comunidade científica, sobretudo a da Inglaterra, não permitiriam que um jovem teórico alemão qualquer colocasse em xeque uma das ideias mais consolidadas pelo inglês Isaac Newton. Era necessário, então, que a minha teoria agora fosse comprovada por uma experiência no mundo real. Pensei o seguinte: a luz só se propaga em linha reta. Portanto, se passar um feixe de luz num espaço-tempo curvado, esse feixe de luz pareceria se curvar, se flexionar. Mas o que pode ter uma massa tão grande a ponto de flexionar a luz? O Sol. O Sol deve ser suficiente, com uma massa quase 333 mil vezes maior do que a da Terra. Mas como é possível observar uma luz passar pelo Sol se seu brilho durante o dia ofusca todos os outros corpos que há no céu? E à noite não é possível observá-lo, por motivos óbvios, é claro. Mas quando o Sol está encoberto pela Lua durante um eclipse total, aí sim é possível. Esperava-se então que um feixe de luz, que o brilho de uma estrela distante, ao passar pelo Sol nestas condições, se flexionasse 1,7 segundos de arco pelas minhas anotações. Infelizmente, demorou mais do que o esperado para que minha teoria fosse comprovada. Acontece que os eclipses solares, além de serem
eventos de certa raridade, também são visíveis apenas em alguns lugares do globo terrestre. Busquei então pela amizade de Freundlich, um astrônomo novato que ansiava por reconhecimento. O próximo eclipse aconteceu em 1914, em território russo. Porém, as observações seriam perturbadas pelo estopim da Grande Guerra. O Kaiser alemão declarou guerra à Rússia quando o arquiduque austríaco for assassinado. Eu sou um pacifista e os ideais que iluminam meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. A expedição para a observação desse eclipse aconteceu em 2 pontos. Na Crimeia, com Freundlich, e próximo a Kiev, com Campbell, o americano. Nesse contexto, Freundlich foi feito prisioneiro de guerra, apenas por ser alemão e estar em território russo. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O nacionalismo é uma doença hostil. É o sarampo da humanidade. Campbell, pelo menos, teve a oportunidade de seguir com a sua observação por ser dos Estados Unidos e, neste momento da guerra, ainda território neutro. Mas o que atrapalharia a observação em Kiev seria algo muito mais simples. As nuvens. Ainda naquele ano, em 1914, fui chamado para fazer parte de um novo instituto de pesquisas, em Berlim, na Alemanha. Convite a qual aceitei com certa relutância. Mas foi assim que retornei ao meu país natal. Lá, reencontrei minha prima Elsa Einstein. Enquanto com Mileva, a física guiava a nossa relação, com Elsa, era a música que o fazia. Primeiramente, tentei estabelecer limites da minha relação com Mileva em um contrato de relacionamento. Ela se recusou a assinar e levamos mais de 2 anos para chegar a um acordo de divórcio. O papel de ser a esposa de um grande gênio não é nada fácil, mas o meu também não era. E esse acordo de divórcio só aconteceu quando a pensão que mandava para ela e as crianças chegou a 3/4 do meu salário. E ainda prometi a ela o valor de um prêmio Nobel que eu ainda nem havia ganho. Estar afastado das crianças fez com que o sofrimento me consumisse.
Ao casar com Mileva, pude retornar ao trabalho com grande empenho, estudando a lei da relatividade geral enquanto a guerra acontecia quase em minha porta. Sabem, eu sou um judeu e pacifista. E a paz não pode ser mantida à força. O segundo eclipse aconteceu em 1918, em território americano, próximo ao observatório de Campbell. Neste contexto histórico, mais uma vez, a estúpida guerra me atrapalharia novamente, evitando que meu apoiador e também pacifista Arthur Eddington saísse da Inglaterra para essa observação. Mas o que atrapalharia essa observação... Acontece que... Para essa observação. Eddington foi uma contravenção em seu país, ao me escrever levantando uma problemática da lei da teoria de Newton. As trajetórias elípticas dos planetas previstas pela gravidade não funcionavam em todo o universo. Mercúrio, o planeta mais próximo ao Sol, variava sua trajetória de modo irregular para aquelas leis. E matematicamente, mais uma vez, a relatividade se mostrava correta. O que fora suficiente para que Eddington se interessasse pela comprovação do eclipse. Acontece que aquela observação fora um fracasso. Tendo gerado a Campbell apenas imagens de baixíssima qualidade, o que fez impedindo até mesmo com que ele publicasse contra a minha teoria. Até que chegou 1919. 1919 foi o ano que pudemos observar o céu de maneira confiável, ao ponto dele nos revelar os seus segredos mais ocultos. Eddington organizou 2 expedições. Enquanto ele e alguns apoiadores foram para o norte da Ilha do Príncipe, na África, outros astrônomos se dirigiram para cá, para o Brasil. Mais especificamente para o Nordeste, na cidade de Sobral, no Ceará. O colóquio de físicos de Zurique me escrevera poeticamente naquela época. As dúvidas estão encerradas. Enfim, foi descoberto. A luz pode ser curvada e Einstein de glórias coberto. Acredito que tamanho reconhecimento deva ser respondido à altura. Por isso, eu os escrevi de volta. Com a luz e o calor, o Senhor Sol nos ilumina, mas não ama quem reflete e imagina. Concatena então por anos sem conta como manter seu segredo de monta. Eis que chegou a visitante lunar, de alegria ele quase esqueceu de brilhar. Seus segredos mais profundos perdeu. Eddington, bem sabem, a foto bateu. Aquele foi um momento histórico. Acabei por sair nas páginas de jornais de todo o mundo. Os governos e universidades me chamavam para palestras e até mesmo honrarias, o que agradava muito a minha querida Elsa. Já eu não queria toda essa fama que me acompanha há um bom tempo. Mas o que é que eu posso fazer? Eu sou Albert Einstein. Muito obrigado.